forma como educamos nossos filhos moldam não apenas o futuro deles, mas também o da sociedade. Nos últimos anos, uma nova abordagem educacional tem ganhado destaque: a educação positiva. Para nos ajudar a entender melhor essa metodologia e seus benefícios, recebemos aqui no nosso estúdio a escritora neuropedagoga Maya Heigman. Será que eu acertei? Seja bem-vinda! Maravilhosa! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Eu tô bem, e você? Obrigada pelo convite. Imagina! Falou que é cultura, falou que é médico, falou que é boa conversa, é comigo mesma. Ai, que coisa boa. E que cabelo lindo esse seu! Ai, igualmente, porque estamos muito lindas hoje aqui, Como? né? Sempre, sempre, sempre. Minha amiga, me diga, o que é exatamente a educação positiva e como ela se diferencia de outras abordagens educacionais? A educação positiva é uma área de conhecimento na qual ajudamos os pais a educarem seus filhos para que eles cresçam com mais saúde emocional. Então, assim, para dar um exemplo bem básico, Cleide, assim, nós trazemos para os pais a importância de tratar as crianças com dignidade, de não bater em crianças, porque existe muito essa crença, né, de que precisa bater para essa criança virar uma pessoa decente, e não é isso que a ciência diz, pelo contrário, quanto mais agressivos nós somos com uma criança, mais agressiva ela se torna também, né? Então, aquilo que acontece na infância não fica só na infância, e sim, vai também depois respingar na sociedade. Então, a educação positiva é essa proposta de que sim, nós vamos colocar os limites necessários, mas sem ferir a dignidade da criança. Limites com respeito. E como é que é feito isso? Dentro da escola, há uma reunião de pais e mestres, é todos os dias, vai um bilhetinho, é um trabalho meio de bruxa, meio de professora, meio de coach, como é que é isso? Na verdade, o foco nesse momento é mais nas relações da família mesmo. Então, nós apoiamos os pais na relação com seus próprios filhos, embora tenhamos muitas professoras formadas também em educação positiva que levam a educação positiva para os espaços escolares. Mas nesse momento, o nosso foco realmente é ajudar os pais. Porque o que acontece? Muitos de nós crescemos com um referencial com muita violência, com muita agressividade. Acho que muitos de nós crescemos com pais que explodiam muito com a gente. E assim, não é para apontar o dedo aqui, né? Afinal das contas, eles também deram o seu melhor dentro do seu contexto. Mas hoje... Foi uma herança que eles receberam também, né? Então é um problema que vem de geração em geração. Mas agora, com essas informações que nós temos a partir da neurociência, nós podemos fazer diferente. Porque senão é aquele raciocínio assim, eu não gosto dessas coisas novas, então eu não vou mudar o jeito que eu educo, mas para fazer uma cirurgia você gosta de uma anestesia, né? Aí você gosta de modernidade. Então, assim, como que na educação, que é aquilo que mais vai influenciar como uma criança se tornará na vida adulta, a gente não vai investir em conhecimento, a gente não vai estudar, não faz nenhum sentido para todas as coisas importantes na vida estudamos. Por que que não o faríamos para educar as crianças? Aí você está lançando um livro sobre isso? Eu tenho, na verdade, 4 livros, e deixei de trazer um aqui, mas eu tenho esse que é o A Raiva Não Educa, A Calma Educa, que é justamente essa ideia principal que eu trouxe para você aqui, Cleide, de que na hora que nós estamos educando os nossos filhos, na hora da raiva, muitas vezes a gente explode e acaba machucando as nossas crianças com as nossas palavras. Falamos de um jeito rude, de um jeito grosseiro, às vezes explodimos de um jeito muito violento, e aí eu sempre falo assim, sim, nós vamos colocar limites, mas na hora da raiva a gente não se garante. É melhor você se acalmar e depois ter uma conversa. Com adultos a gente já faz isso. Mas com crianças também precisamos fazer. Esse aí é o meu segundo livro, é chamado Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, e a proposta é de dar uma olhada nas próprias dores, nas próprias feridas, porque muitas vezes a gente acaba respingando os nossos traumas, os nossos filhos. Aí eu coloco algumas perguntas de autorreflexão, algumas perguntas para a pessoa parar e pensar. Por exemplo, você, na tua infância, você podia chorar ou falavam para você engolir o choro? Você não precisa responder, mas assim... Engolir o choro. Né? Exatamente. A maioria das pessoas... E aí eu começo a trazer essas reflexões para que os adultos comecem a olhar em como essa herança influencia as próprias crianças, né? Aí eu tenho esse que é Como Lidar com Birras, na verdade eu trouxe ele aqui impresso em especial aqui para o programa, mas ele existe só em versão e-book. E o meu quarto livro, que é um livro infantil, que se chama Por que Não Posso Ser Criança, que é uma crítica, assim, aos adultos, porque quando a nossa melhor amiga nos liga, a gente faz questão de atender, ela tá chorando e você fica acolhendo, nossa amiga, o que foi, como é que eu posso te ajudar? Mas se o nosso filho chora, a gente fala, para com isso logo, para de chorar, para de frescura.
Quando o nosso amigo derruba um copo, a gente faz questão de secar. E se o amigo seca, a gente fala, não, pode deixar que eu faço, imagina, fica sentado. Aí se o nosso filho derrama, a gente fica assim, mas você é desleixado demais, mas que absurdo, né? Então, para que os adultos comecem a perceber que no fundo, nós somos muito desrespeitosos com as crianças. Ô, Maia, você tá me fazendo me sentir uma titica de galinha. Por Não quê? é essa a intenção. Porque eu já fiz algumas coisas dessas que você tá me falando. Todo mundo fez. Todo mundo fez. Não é sobre a gente focar em tudo que a gente erra, porque errar a gente vai errar, mesmo com o conhecimento da educação positiva. Eu estudo há 6 anos intensamente esse universo. E eu piso na bola com os meus filhos, porém eu chego e peço desculpas. Eu falo assim, gente, eu não devia ter falado assim com vocês, eu sinto muito que eu pisei na bola com vocês. Então, assim, errar nós vamos, até porque nós temos um referencial de muita agressividade, né? Mas para os nossos filhos é importante saber que a gente não está culpando eles pela nossa explosão. Que eles saibam que eles não são responsáveis. Porque quem tem o cérebro maduro da relação somos nós, os adultos, né? Não é a criança que pode ser responsável pela minha explosão. Então, é esse o caminho. A gente vai estudar para melhorar e quando errar, a gente pede desculpa. Quando a gente está no trabalho, que o patrão pegou no nosso pé, encheu a nossa cabeça, falou um monte... Como é que a gente faz para botar o pé em casa? Qual é a reflexão que a gente tem que fazer? Nossa, a pergunta é maravilhosa, porque eu acho que é uma coisa bem frequente na vida das pessoas. Eu acho que um pequeno exercício pode ser de, antes de você entrar em casa, dar uma parada em tudo. Você talvez estacionou o carro, tá, para entrar em casa e dar uns 5 minutos para você separar o mundo de fora do mundo de dentro. Você conseguir chegar com um pouquinho mais de consciência. E às vezes até compartilhar com a família. Às vezes nós temos uma tendência de guardar as coisas para nós, né? Eu não vou contar para ninguém, não vou incomodar ninguém, vou ficar aqui na minha. E na verdade é quando a gente fala que sai essa coisa ruim e a gente fica mais aliviado. É um expurgo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, chorar não adianta nada. Eu falo, o quê? O alívio que a gente sente depois de dar uma boa de uma chorada. A cabeça pensa até melhor. Com certeza. Não é? Então, é de você chegar em casa e parar um pouquinho, dar uma respirada, lembrar que em casa você está seguro, que você está bem. Conversa com o teu parceiro, conversa com a tua parceira, desabafa sobre isso, para que você não desconte em quem mais te ama essa frustração que você está sentindo, né? Porque as crianças não são responsáveis por isso, mas a gente precisa cuidar, porque se eu varro para debaixo do tapete, vai dar ruim. Eu preciso cuidar, conversar com alguém de confiança para poder estar melhor em casa. Bom, os pais agora estão tendo a oportunidade de ter uma convivência e um entendimento sobre essa questão positiva nas escolas, principalmente com seus filhos e aí dentro de casa, no lar, com a comunidade. Agora, para quem já fez a titica, como é que vai consertar isso? A gente vai escrever um novo... Pedindo perdão. Também, exatamente assim, entendendo que o que já passou, mas a qualquer momento eu posso recomeçar. Veja, Cleide, se... não sei, né, a tua história e não precisamos nem entrar nos detalhes, mas se os teus pais ligassem para você nesse momento, né? E dissessem para você assim, ou se tivesse acontecido isso em algum momento na sua vida que eles ligassem para você e falassem assim, meu bem, aquela vez que eu encostei em você para te machucar, aquela vez que eu gritei com você, que eu te fiz passar vergonha, que eu te bati, eu queria te dizer que eu sinto muito por ter te tratado assim. Eu não devia ter encostado em você para te machucar, porque você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E você teria recebido essa ligação mesmo depois de adulta. Você não acha que você poderia ter uma relação completamente diferente só através dessa ligação que eles fizeram para você? Só deles reconhecerem que quando você sentiu tanta dor lá atrás, não era por causa de você, era porque eles que não se cuidaram? Então, em qualquer momento da vida é possível recomeçar, é possível reescrever essa história, só que vai depender da gente. Vai depender da gente mudar na relação com os nossos filhos, da gente abrir mão do achismo, de crenças corrompidas em relação às crianças, né? Dessa ideia de que a criança já nasce manipuladora. Isso tudo não é verdade, né? Não é verdade que ela nasce com más intenções, ou essa coisa do, se você não manda na criança, ela vai mandar em você. Aí eu sempre falo assim, nossa, mas a gente é muito fragilzinho de querer ficar achando que um filhote está querendo dominar a gente, né? A gente está sendo muito fragilzinho de... É mesmo, né? Não é? Que bobeira é essa, né? Então, sair um pouco dessa visão dura, antiga, ultrapassada e realmente começar a estudar. E eu sempre indico assim a leitura desse meu primeiro livro, que ele é uma porta de entrada assim, pensada mesmo em abrir os olhos das pessoas, assim, para parar de acreditar nessas coisas, tipo,
bicho-papão, essas histórias assim fantasiosas e começar a acreditar em ciência, começar a acreditar naquilo que é verdadeiro para educar as crianças melhor. Como é que a gente tem acesso à evolução dessa neurociência? O que nós temos hoje é que muitas pesquisas que estão surgindo em relação a essa forma de se relacionar com as crianças. O problema é que muitas vezes essas pesquisas têm uma linguagem extremamente técnica e difícil de compreender e aí acaba não chegando na população. E aí entram as educadoras parentais. Eu também sou educadora parental, ou seja, a profissional ou o profissional que vai levar esse conhecimento para os pais, que vai apoiar os pais com os desafios de comportamento para que eles possam fazer melhor com as crianças. Então, as educadoras parentais são essa profissão que vai pegar todo esse conhecimento mais técnico e trazê-lo numa linguagem mais acessível. No meu próprio Instagram eu faço isso também. Eu pego esses conhecimentos que são mais técnicos, mais densos, mais difíceis de compreender, vou esmiuçando e entregando de jeito um pouco mais leve para o meu público. Trocando em miúdos. Agora, uma coisa assim que eu acho que deve ser muito interessante esse seu trabalho, quem está nos vendo aqui agora, né, os pais, as mães, o casal, ou só o pai ou só a mãe, que pensa assim, eu preciso de uma orientação dessa para continuar sendo um bom pai, porque todo mundo quer ser bom pai, Sim. todo mundo quer ser boa Sim. mãe, né? Sim. Para no futuro ter orgulho de falar, nossa, olha aí que coisa linda que eu criei, essa criação, né? Como é que faz? Além do seu Instagram, você dá dicas, você atende as pessoas no consultório? Eu tenho cursos chamado Intensivão da Birra, que é só sobre birras, que eu sei que é assim o tendão de Aquiles da paternidade e da maternidade, né? Meu Deus, como é desafiador lidar com esse comportamento. Às vezes os pais mandam mensagem, mas e no meio do shopping, meu filho se joga no chão e as pessoas estão olhando. É desafiador, gente, não é fácil, né? Mas eu tenho um curso, então, só sobre isso. Eu tenho um outro chamado Criando Relações Respeitosas, que é um curso voltado realmente para reestruturar a dinâmica familiar, para que os pais tenham acesso a conteúdo, por exemplo, neurocientífico, só que de um jeito muito acessível. Eu não quero que seja complicado. Complicado você não lê. Não, exatamente. Você não e aí eu vou explicando de um jeito muito simples. Eu amo usar analogias. Então, como eu sou pedagoga de formação, eu já tenho assim esse caminho de conseguir ensinar os adultos de uma forma acessível, né? Que legal. E além disso, eu tenho uma escola que forma educadores parentais. Para quem se identifica com esse chamado e fala assim, nossa, eu quero apoiar famílias também, a educarem seus filhos para que cresçam. É fantástico isso. Aí eu tenho uma escola que forma também a Escola da Educação Positiva. Então você vai me ensinar aqui uma coisa, porque eu falo as coisas que eu faço mesmo, viu? Meu neto, 4 anos, ele faz birra. Eu acho tão bonitinho, eu morro de rir. Pode não, né? Não é nem sobre isso. Vamos lá, deixa eu tentar te trazer uma analogia. Quando a nossa criança, nossos filhos, nossos netos estão fazendo uma birra, estão dando uma birra, na verdade, nada mais é do que um filhote de ser humano que está sobrecarregado emocionalmente. É como se ele estivesse afogando. Ele está tentando nadar, mas não está conseguindo estar afogando. E na hora que uma pessoa está afogando, a gente não vai dar lição de moral, a gente não vai ensinar a nadar, porque você tem que primeiro resgatar. Então, você pode resgatar essa criança, ajudá-la a se acalmar de novo e aí depois você conduz aí, seja o que for que tenha que ser conduzido. Então, a gente pode enxergar como um momento de crise mesmo. Ao invés da gente levar para um lado de rir da criança, que não é nenhuma crítica, tá? Eu acho bonitinho. Mas eu amei como você também está sendo super honesta em trazer, né, a tua vulnerabilidade. Mas de levar muito a sério, porque é como se fosse um luto emocional. Para essa criança tá difícil, sabe? Porque você tem um cérebro maduro, eu também tenho. Inclusive, você falou sobre informação neurocientífica. Você sabia que o cérebro só está completamente maduro por volta dos 25 a 30 anos de idade? Nossa, que alívio. Para você ver. E aí a gente acha que uma criança de 4, de 5, de 6, de 3 anos já tem que dar conta de tudo. É igual você dar a chave do carro e falar assim, vai dirigir. Não tem como uma criança dirigir um carro, não tem competência neurológica para isso ainda. Então, a birra é realmente uma sobrecarga. Se para você fica mais fácil, você pode imaginar uma amiga tua que tá te ligando e tá chorando. É para levar realmente a sério que Boa analogia. Né, já te ajuda um pouco a ter um pouco mais de conexão. E aí, o que você pode fazer na prática, né? Vamos supor que o netinho tá chorando porque quer ficar assistindo televisão. Não sei. E aí você fala assim, amor, já tá na hora de desligar. Porque a gente não vai deixar a criança horas a fio na frente da televisão, porque isso não faz bem pra ela. E aí ele talvez vai ficar frustrado. Mas vovó, eu quero ficar assistindo, eu adoro esse programa. Aí você pode sustentar o limite, ou seja, amor, eu sei que você adora. A vovó entende que você adora. Tem programa que eu também adoro.
e nem tenho vontade de desligar. Mas como eu sou responsável por você, eu preciso desligar para o teu bem-estar. E eu aceito também a forma como você vai ficar frustrado. Então, assim, você vai sustentar o limite, ou seja, sim, precisamos desligar. Por outro lado, eu acolho, eu aceito que essa criança está frustrada, eu não luto contra. Eu não acho que ela não deveria ficar chateada. Do mesmo jeito que eu não acho que uma amiga minha tem que deixar ficar chateada se ela está passando por alguma dor. Eu respeito esse processo. É só respeitar também o processo da criança. Né? Só que aí, às vezes é difícil porque a gente não dá conta. Não é a criança que é difícil, é a gente que não tem paciência. É a gente que acha que tem que falar só uma palavra, a criança tem que obedecer. Só que isso não é educação, isso é adestramento. Isso já foi nos anos 50. Sim. Agora mas não ainda mais. continua. Não, continua. Tem muitos pais ainda que acham que tem que falar uma palavra só. É a criança que obedece e fique quieta. E eu sempre falo, gente, isso é adestramento. Não é educação. É frustrante. Agora, uma coisa... Você tá toda reflexiva, né? Eu tô percebendo. Eu tenho um netinho. Nossa, eu preciso ficar legal, porque eu quero já pros leva próximos. tudo para você compartilhar com a mamãe do neto. Não sei se é tua filha, se é teu filho. Você já meu pode... filho. Então você já leva para a família toda se inteirar. Ai, que legal. Muito obrigada. Imagina, não é de quê? Eu quero mais uma pergunta com relação à birra, mas mais ou menos parecido com isso. A alimentação. Gente, neném, olha aqui, isso aqui é uma arvrinha, é um brócolizinho. Vai lá, olha aqui que gostoso. Não. Você está imitando o seu neto? E aí, Bom, como é que faz? Bom, vamos pensar aqui primeiro como que a comida é apresentada no dia a dia, na mesa da família. Todo mundo come brócolis? É uma comida apresentada com frequência? É uma coisa que é apresentada de vez em quando só? E aí a criança nem tem tanto contato assim com essa comida. Porque quanto mais uma criança vê um alimento, quanto mais ela vê os adultos ao redor comendo esse alimento, mais natural fica a ingestão desse alimento também. Então, exemplo. Sim, não, um exemplo menina, 50% né? da educação é a questão do exemplo mesmo, assim. Não só em termos da alimentação, mas até em termos do convívio social, né? Se eu desejo que meu filho chegue em pessoas e consiga dizer um bom dia, consiga dizer obrigada, depende de como eu trato as pessoas também. Como é que ele me vê? Como é que eu trato as pessoas quando eu tô brava, por exemplo? Meu filho tá me observando o tempo todo. Aí, de repente, nosso filho tá lá, brigando com o coleguinha, gritando com o colega, e a gente fica assim, mas por quê? Ele está nos observando. Ele viu como a gente estava tratando as pessoas e assume que esse é o jeito que se lida com as pessoas. E aí, é muita responsabilidade, né? Você já tem, assim, algum caso, alguma coisa que você possa nos contar de uma virada de chave que você deu numa família? Eu posso contar de mim mesma, pode ser? Sim. Eu já me abri aqui. Pois é, né? Vamos fazer um momento, assim, de vulnerabilidade. Bom, eu lembro claramente de uma vez em que eu fui ríspida com a minha filha. Ela estava com quantos anos? Devia estar com uns 5 anos, ela está com 7, né? Uns 5 anos, mais ou menos, ela estava. E eu fui grosseira com ela, fui ríspida, né? E sim, eu posso dar meus argumentos, sabe? Eu estava cansada, eu estava... Sim, a gente fica cansado. Sim, a gente cansa. Claro que a vida, ela acontece. Mas eu descontei em alguém que não merecia. E aí eu descontei, eu falei, eu não sei o que, tô sem paciência, aqui não sei o que, para com isso logo. Aí ela falou assim pra mim, mamãe, não foi nada respeitoso o jeito que você falou comigo. Eita! Aí na hora, eita mesmo! Aí na hora, lembra que você falou que você ficou sentindo aqui um titico de galinha? Sim. Eu me senti assim também nesse momento, falei assim, ok. Por um lado, que péssimo, né, que aconteceu isso. E por outro, que bom que ela se posicionou. Que bom que ela já consegue reconhecer aquilo que é respeitoso daquilo que não é respeitoso. Ainda bem que tem uma menina que está crescendo que já consegue verbalizar, porque muitas vezes nós convivemos com uma pessoa que talvez tenha sido grosseira com a gente congela, não fala nada, não consegue reagir, fica com medo de talvez responder. Aí chega em casa e fica pensando nas 1001 respostas que poderia ter dado para aquela pessoa. Aí é o sofrimento duplo, né? Tá vendo? Não é? Isso é muito comum. E aí uma criança de 5 anos já consegue se posicionar. E esse comportamento positivo, né? Quando os pais conseguem entender e aplicar isso na família, pode aplicar em tudo. Em todas as relações, exatamente. No meu casamento com meu parceiro, o Haroldo, inclusive acho que eles estão assistindo agora ao vivo. Um beijo
para vocês. Ei, Haroldo. Haroldo, Luca e Nina. Se deu bem, hein, Haroldo? E aí vai nos tornando mais empáticos, mais acolhedores, né? Então, hoje em dia, quando eu não tô bem, eu corro pro colo dele, ele também vem pra mim, que era uma coisa que eu não fazia antes, porque eu achava que eu tinha que ser durona. Eu sou durona, nada me abala. Mentira, não é verdade. A gente Não é sente, verdade. só que a gente fica engolindo, né? E aí eu fui melhorando essa minha habilidade e é bom que todo mundo sai ganhando, né? Os adultos, as crianças, as relações, as amizades. É um bom benefício. demais. Ô, Maia, você volta aqui? Eu quero. Volta eu mesmo. quero. Me chama que eu venho, sou facinha. Foi muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço.